Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade de nos encontrarmos matriculados nesta fabulosa escola que é o planeta Terra, realizando este processo de educação de que tanto necessitamos. Aqui nos encontramos não em processo punitivo, porque Deus não pune, porque Deus é amor. Deus nos oferta sempre e infinitamente oportunidades para a nossa corrigenda, oportunidade para que alcancemos um dia, e sem sombra de dúvida que todos nós alcançaremos, este ponto de despertar espiritual. Por isso, agradeçamos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para exemplificar a religião do amor. Agradeçamos a Jesus por todos estes ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, agradecemos também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada, que constantemente estes amigos recebam de nós a gratidão por estarem nos acompanhando a pedido e sob a coordenação de Jesus, os nossos passos para que realizemos as melhores escolhas para a nossa vida. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de reflexões. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje, realizando mais um estudo sistematizado, estudaremos a questão de número 183 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, mais especificamente acerca das encarnações nos diferentes mundos. Então já estudamos várias questões acerca deste assunto e hoje estudaremos esta questão número 183, em que Kardec formulou o seguinte questionamento: quando o espírito for para um mundo diferente, mais evoluído que a Terra em especial, o espírito irá passar por uma nova infância, ou seja, indo habitar outros mundos mais avançados que a Terra, outros planetas, em outras galáxias, em outras dimensões. O espírito irá passar por uma nova infância? Então, esta foi a questão formulada por Kardec acerca deste assunto. Conforme vimos já em estudos anteriores, em questionamentos anteriores, que à medida que o espírito vai evoluindo, vai se depurando, espiritualmente falando, a matéria que ele irá utilizar, em especial na condição de ferramenta para trabalhar a sua melhoria, ou seja, corpos físicos, também
são corpos melhorados, a matéria também irá se depurando. Então, os mundos mais evoluídos que a Terra, a matéria é mais rarefeita, chegando quase àquela condição de fluídica. Então, assim, neste questionamento deste item 183, Kardec quis saber desta forma dos espíritos superiores: será que chegará um ponto em que nós não teremos mais que passar por todo este período da infância, que, conforme a nossa ciência, a psicologia aqui da Terra, faz uma escala ou definiu uma escala em relação à questão da infância, primeira infância, segunda, terceira, adolescência, aquela fase adulta e assim sucessivamente? Então, assim, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, que em toda parte, a infância é uma transição necessária. Em toda parte do universo ou dos universos, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa, ou seja, a inteligência tão limitada como aqui na Terra, neste período em especial da primeira e segunda infância, como aqui no nosso mundo. Então eles dizem que o período de infância em todos os ambientes é um período necessário, mas não é em toda parte tão obtusa ou a inteligência tão limitada conforme é aqui no nosso mundo, ou seja, apropriada de acordo e em acordo com cada ambiente, de acordo e em acordo com a evolução, com a depuração do ambiente ou do mundo onde estivermos estagiando, conforme nós encontramos várias e várias escalas na nossa ciência, na psicologia aqui da Terra, acerca do desenvolvimento humano, as fases do desenvolvimento humano. Sem sombra de dúvida que estas fases são muito diferentes em mundos mais avançados que a Terra, bem como, neste caso, em períodos mais curtos ou não existindo estes períodos, assim como estes períodos eles serão mais longos e são mais longos em ambientes menos avançados do que a Terra. Então, conforme uma classificação que encontramos aqui, 8 períodos do desenvolvimento humano, segundo a nossa psicologia, nós temos ali o primeiro período, que é o período do pré-natal, ou seja, da concepção até o natalício da criatura, ou seja, o nascimento, fisicamente falando, da criatura humana. E aí temos um primeiro período de infância. O primeiro período da infância, que segundo esta classificação, vai do nascimento até os 3 anos de idade. Então, em mundos mais avançados do que a Terra, este período com certeza é diferente ou inexistente. E aí nós temos, segundo esta escala do desenvolvimento humano, da psicologia, uma outra fase que é a segunda infância, que dura dos 3 anos até o 6º ano no corpo físico. Nós encontramos também a fase denominada de terceira infância, dos 6 até os 11 anos de idade. E conforme buscarmos estes estudos, encontraremos estes períodos com uma duração diferente do que esta que estamos usando aqui como exemplo, apenas para ilustrar que em mundos mais avançados que a Terra, estes períodos são diferentes ou eles não existirão. Assim como nós encontramos um 5º período dentro destes 8 períodos de desenvolvimento humano, um 5º período classificado como adolescência.
adolescência, dos 11 aos 20 anos, temos um sexto período que dura dos 20 até os 40 anos, que aqui está denominado como início da vida adulta. Início da vida adulta dos 20 aos 40 anos. Temos aqui uma outra classificação que vai dos 40 aos 65 anos de idade, que é o período da vida adulta intermediária. E um último período aqui classificado nesta escala de desenvolvimento humano, que é aquele período da vida adulta tardia, acima dos 65 anos de idade. Então, conforme esta tabela de desenvolvimento humano da psicologia que pegamos aqui como referência, nós temos estes períodos de duração aqui no plano físico, apenas para ilustrarmos que em mundos mais avançados que a Terra, estes períodos são diferentes, são completamente diferentes ou não existirão. Não teremos este período de duração, por exemplo, de uma forma geral, a infância, do nascimento até os 11 ou 12 anos de idade. Este período será bem curtinho, às vezes de alguns meses ou de apenas alguns poucos anos, já chegaremos à fase adulta. Então, assim, Kardec recebeu dos espíritos superiores esta resposta, conforme já falamos, em relação aos mundos mais avançados que a Terra, que um dia nós iremos estagiar, teremos período de infância, mas de uma forma muito diferente do que temos aqui na Terra. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação para chegarmos nas palavras do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 30, volume de número 4, do conjunto composto por 20 volumes da Filosofia Espírita, que são estes comentários à questão 183, que aqui tem como título Transição. Então, Miramês começa os esclarecimentos ou os seus comentários acerca desta questão 183, a transição, nos falando da seguinte maneira, que a alma, quando transmigra de um mundo a outro, passa por determinada transição. Isso é lei natural da própria vida. Então, assim como já ouvimos dos espíritos superiores, nas anotações de Kardec sobre a existência em mundos mais avançados que a Terra, deste período de transição, aqui Miramês nos lembra que quando nós mudarmos para mundos mais avançados, nós passaremos por esta transição, que é uma lei natural da própria vida em todos os ambientes dos universos. Na Terra, lembra Miramês que na Terra, quando reencarnamos, passamos por uma transição até nos tornarmos adultos, vivendo temporariamente num mundo de esquecimento. Contudo, nos mundos mais elevados, assim não ocorre. Quanto mais evoluído o planeta, menos tempo de transição. Conforme já havíamos dito, quanto mais avançado, quanto mais evoluído, menor será este período de transição, ou este período, estas escalas de transição para chegarmos à condição de vida adulta, porque não perderemos a nossa lucidez quase que por período nenhum, desde ali a gestação até o nascimento, e em especial após o nascimento. Em pouco tempo já estaremos numa condição de lucidez de criatura adulta no corpo físico. Então a lucidez começa mais cedo nesses mundos mais avançados e se ganha tempo. Já nos mundos inferiores, às vezes,
toda a existência é de transição devido ao espírito permanecer dormindo e esse sono, por vezes, continuar mesmo depois do túmulo. Assim como acontece com muitos de nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, criaturas adultas no corpo físico, mas que ainda não acordaram, que ainda continuam como se estivessem na condição de infantis, espiritualmente falando. E da mesma forma encontramos aquelas crianças em corpos físicos, que são classificadas como sendo superdotadas, que desde pequenininhas no corpo físico apresentam uma inteligência fora do comum, de acordo com a nossa ciência, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa classificação aqui na Terra, crianças que mesmo ali com 3, 5, 10 anos de idade, já apresentam uma inteligência tão desenvolvida como se já estivessem em corpos adultos. Então, assim, acontece que na Terra, imaginemos em mundos espiritualmente bem mais avançados. Isso será e é comum entre todas as criaturas, não uma condição excepcional ou que classificamos como sendo excepcional, como sendo de superdotação, conforme nós fazemos aqui na Terra. Então, assim, o Espírito Miramês nos lembra acerca desta lucidez que começa muito mais cedo nestes mundos mais avançados e durando por um período muito maior, assim como acontece aqui na Terra, e em mundos mais inferiores que a Terra, este período é ainda maior, às vezes durando toda a existência, este período de transição. As variações, lembra ele? As variações são enormes. É a vida universal, cheia de cambiantes de cores e de formas diferentes, compondo um todo harmônico. Então não existe, mesmo com essas diferenças, com essas variações enormes, não existe na criação desequilíbrio. Tudo está correto, tudo está em perfeita harmonia, tudo está compondo e se compondo de forma harmônica ou compondo um todo harmônico, conforme que nos lembra Miramês, e acrescenta que quando se reencarna em um mundo feliz, quase fluídico, ali o tempo de fermentação dos valores diminui de forma que parece não existir, e o espírito aproveita as condições já conquistadas para melhor aprendizado, engrandecendo-se cada vez mais pelas lutas e vitórias empreendidas. Então, nestes mundos mais avançados, nesses mundos já quase rarefeitos, quase fluídicos, ali este período de transição, que ele denomina também como um período de fermentação dos valores morais, esse período diminui, que parece não existir, devido ao entendimento que está chegando cada vez mais às criaturas humanas. O progresso se faz com os homens ou com as criaturas humanas por muitos processos que a sabedoria divina entende e aplica. Então, com o nosso desenvolvimento, com o nosso despertar aqui na Terra, o nosso progresso está se fazendo de uma forma mais rápida, porque a sabedoria divina, ela possui e utiliza todos os meios para que isto aconteça. E sempre aconteceu, continua e continuará acontecendo para o nosso despertar. Contudo, é para o bem da humanidade,
é para o bem de todos nós que aqui nos encontramos na Terra e em outros mundos. O tempo que se perde ou se espera para a maturidade da criatura humana, isso não acontece em mundos superiores pela elevação das almas que ali vivem. Então, este período de fermentação, conforme falamos no início sobre aquela escala que inicia com a concepção, o período pré-natal, a primeira, segunda, terceira infância, a fase adulta, a fase da adolescência, a fase da vida adulta, dos 20 até os 40 anos, aquela fase da vida classificada como adulta intermediária, e aquela fase adulta tardia. Então, nestes mundos felizes, nestes mundos mais avançados, estes períodos são completamente diferentes, porque este período de fermentação, assim tão longo, em vários anos, conforme acontece aqui na Terra, não é necessário, porque o espírito ele mantém quase que por completo a sua lucidez ali, ou recobra a sua lucidez desde o momento do nascimento ou pouco tempo depois, o ressurgir em um novo corpo físico. Então aqui ele nos lembra e acrescenta: isso não acontece em mundos superiores pela elevação das almas que ali vivem. No planeta Terra já se operam muitos métodos de crescimento biológico. É o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no terceiro milênio. Então aqui ele nos lembra que naquela época, final do milênio passado e século passado também, já estava espiritualmente trabalhando uma melhoria nessa parte biológica, para receber no terceiro milênio os espíritos mais esclarecidos. É o processo exigindo da matéria condições que correspondam aos espíritos que devem aqui nascer no terceiro milênio. Já foram testados vários tipos a fim de consolidar o mais acertado, porque a influência do organismo é sobremodo comprovada no desempenho da alma, assim como as heranças genéticas. Então aqui Miramês nos fala, nos informa acerca do trabalho do mundo espiritual, fazendo testes para o desenvolvimento biológico, para o avançar da matéria, este crescimento biológico, exigindo da matéria essas condições melhoradas para receber os espíritos do terceiro milênio em condições melhores, para um período de transição diferente destes períodos que conhecemos até o momento. Não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Então aqui ele nos lembra mais um ponto muito importante para as nossas reflexões, que não é possível fazermos uma comparação hoje, os nossos corpos já bem mais embelezados, conforme o termo que eles utilizam, com os corpos que nós animamos lá na idade primitiva. Com certeza, lá na idade primitiva, os corpos eram muito mais rudes, muito mais materializados, uma matéria muito mais grosseira do que a matéria que nós utilizamos hoje. Então a matéria também foi melhorada, foi depurada. Então é por isso que ele nos lembra que não podemos comparar um corpo primitivo com o que hoje se vê. Esse raciocínio nos capacita a deduzir que a matéria avança.
a matéria avança, assim como espiritualmente nós estamos avançando. Então a matéria avança com o espírito, que a faz progredir também. Então o espírito progride e faz a matéria progredir, porque o espírito precisa de uma matéria mais pura, uma matéria menos densa, uma matéria menos pesada, chegando ao ponto de um dia utilizarmos matérias praticamente fluídicas. Então, assim, ele nos lembra acerca deste caminhar espiritual e também material, este caminhar conjunto. E ainda ele diz da seguinte maneira, que os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para diminuírem o tempo de transição da reencarnação à lucidez, em se abraçando às responsabilidades. Conforme havíamos dito anteriormente, que Miramês já tinha nos falado em parágrafos anteriores sobre este preparo da matéria para receber espíritos mais avançados, que estes intervalos aqui na Terra irão mudar. Então, os espíritos reencarnados na Terra estão em preparo para diminuírem o tempo de transição da reencarnação à lucidez, ou seja, recobrar a lucidez espiritual em um período mais curto, não ser necessário levar 5, 10, 20 anos para recobrar a lucidez, ou para que os órgãos materiais estejam preparados ou desenvolvidos o suficiente para o espírito se expressar com plenitude. Então, os intervalos de descanso para começar estão diminuindo para as almas por se encontrarem mais evoluídas. Essa é a vida, é a lei de Deus operando em tudo. Então ele fala de um período de descanso para almas menos esclarecidas, que este período está diminuindo com o esclarecimento dos espíritos. Então não tem a necessidade de um período de descanso tão grande. Se na Terra o espírito espera por 20 anos, mais ou menos, para tomar as próprias decisões em mundos mais elevados, não acontece assim. Conforme o mundo é a metade do tempo, e às vezes menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para evoluir. Então, se nós aqui na Terra, conforme ele nos lembra, precisamos de aproximadamente 20 anos para termos ali a plenitude, estarmos em condições de respondermos plenamente pelos nossos atos, a depender das condições e a depender das atitudes. Então, em mundos superiores, este período ele é reduzido pela metade ou até menos. Então, se na Terra o espírito espera por aproximadamente 20 anos, 21 anos, para, neste caso aqui, 20 anos mais ou menos para tomar as próprias decisões, em mundos mais elevados, assim não acontece. Temos hoje várias idades de acordo com as situações. Por exemplo, 16 anos para votarmos. Temos ali as condições de 21 anos de idade, 24 anos de idade, de acordo com as exigências e as responsabilidades ou responsabilizações civis e criminais. Conforme o mundo, este período é a metade, às vezes menos, mas sempre o espírito precisa da matéria para trabalhar a sua evolução. E aí, encaminhando para o encerramento destas reflexões, Miramês diz da seguinte maneira: é neste movimento eterno que nascemos e renascemos e tornamos a nascer outra vez, vivemos em diferentes mundos e tornamos a viver em busca da luz que é Deus, abrindo os braços para nós
em se falando da terra pelos braços do Cristo. Então é neste movimento, deste ir e vir, ouvir e voltar, vir para o mundo físico, voltar para o mundo espiritual, é que iremos crescendo, é que iremos pouco a pouco nos despertando para a luz que é Deus. E a doutrina espírita chegou à Terra por misericórdia de Deus, pela direção do Cristo, com o objetivo de nos auxiliar neste processo de despertar e nos fazer compreender as necessidades de amarmos uns aos outros como irmãos, fazendo aos companheiros o que nós desejaríamos que eles nos fizessem. Assim, Miramês encerra estas reflexões nos lembrando aquele ensinamento máximo de Jesus, onde nós precisamos aprender a fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta é a regra de ouro. Este é o ensinamento maior de Jesus e que precisamos nos esforçar para colocarmos em prática, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso verdadeiro despertar espiritual. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. Até breve, em nome do Senhor Jesus.